Olá pessoal, sou o professor Silvanei, professor da disciplina de História, aqui da cidade de Xereder, nas escolas Santos Tomazelli e também na escola Emílio da Silva. Estou me dirigindo aqui especialmente a todos os nossos alunos do oitavo ano. Desejo que todos estejam bem. Aí estamos passando por esse momento aí da pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, estamos aí gravando videoaulas, né, passando conteúdo na medida do possível, procurando abordar aí os assuntos pertinentes à disciplina de História. Então eu gostaria de pedir também que vocês se inscrevam aí no canal, né, dê o seu like no final do vídeo e também deixe o teu nome nos comentários para eu ter um controle de quantos alunos estão acessando e estão assistindo às aulas de História. Isso é muito importante, né? Também eu vou pedir para que vocês façam anotações dos PowerPoint, na medida que a gente vai passando, vocês vão fazendo anotações, né, no caderno, até para facilitar depois, na hora de vocês fazerem alguma avaliação, algum trabalho, vocês vão ter, não precisa copiar tudo, colocar tudo que tem ali, mas veja o que é mais importante e coloque no caderno, então, o conteúdo que nós vamos estar passando. Nós vamos começar um assunto novo que são as rebeliões na América Portuguesa, né? Falando especificamente aqui do Brasil, né? Nós vamos falar de algumas revoltas e depois nós vamos falar das mais importantes, que foi a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Então nós vamos estar abordando, é um assunto bastante amplo, mas vamos trazer assim de forma resumida o assunto aqui para vocês. Depois a gente vai estar mandando atividade para casa, aonde vocês vão poder também estar tirando dúvida. Você está vendo aí um busto aí de um personagem bastante conhecido, né, que é o Tiradentes. Eu acredito que todos já ouviram falar dele. Dia 21 de abril é um feriado nacional, feriado de Tiradentes, né? Se você não conhece a história dele, mas pelo menos o feriado você já deve ter ouvido falar, né? E com certeza já ouviu muito, né? Mas talvez não lembre, né? Quando se refere aí a esse personagem histórico, né? É um personagem que é tido como um herói nacional, né? Principalmente a partir do advento da República, ele vai ser colocado como um herói nacional. Lembrando que o Brasil, quando conquista sua independência, adota um regime de governo imperial e em 1889 o Brasil adota o regime republicano. Para tentar apagar aquela imagem de Dom Pedro, né, como sendo o grande herói nacional que proclamou a independência do Brasil, os republicanos vão buscar na figura de Tiradentes essa figura do herói nacional, né, tentando ofuscar ou mesmo tirar um pouquinho do imaginário popular aquela imagem de Dom Pedro I. Então Tiradentes, inclusive em algumas imagens, algumas pinturas, ele aparece uma imagem, um rosto muito parecido com o de Jesus Cristo, com cabelo longo, com barba, né, a própria feição, a maneira como ele olhava, né, os pintores, os que procuraram retratar Tiradentes, principalmente nesse período republicano, vão buscar associar a sua imagem à imagem de Jesus Cristo, como sendo um herói, como sendo um Messias, né? E nós vamos ver que muito antes da República, né, a importância de Joaquim José da Silva Xavier, esse é o nome completo dele, durante a Inconfidência Mineira, a importância dele e como ele foi martirizado, né, diante de um contexto de grande exploração, um contexto colonial, de como ele foi importante nessa Inconfidência, alguns chamam de conjuração, que vai ter uma influência bastante importante no processo de independência do Brasil. Tá? Nós temos que entender que a independência do Brasil ela foi um processo histórico, né? Ela não aconteceu do dia para a noite, foi todo um processo de lutas. Então está aqui a primeira imagem de Tiradentes. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele quando a gente entrar na parte ali da Inconfidência ou Conjuração Mineira. Bom, para a gente iniciar então, vocês vão receber essa atividade que vai trazer um resumo de algumas rebeliões. É óbvio que eu não quero que vocês gravem ou saibam tudo sobre a revolta dos Beckman ou dos Emboaba ou a revolta de Vila Rica, né, o Mascate. Essas revoltas, obviamente que muitos de vocês vão acabar esquecendo, né? E eu nem vou cobrar aqui que vocês decorem ou saibam, né, de memória todas essas revoltas.
Qual que é o objetivo, então, professor, de falar sobre a revolta de Beckman, ou a Guerra dos Emboabas, né, Mascate, revolta de Vila Rica? Essas revoltas aqui, no geral, elas começam a mostrar um pouquinho um cenário de insatisfação aqui no Brasil, que vai redundar um pouquinho mais para frente, décadas para frente, da nossa independência. É importante que nós saibamos que, como eu disse, o Brasil era uma colônia de Portugal. Durante 4 séculos, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Ou seja, o Brasil não tinha autonomia política. Muito da nossa riqueza foi tirado daqui, foi levado para a Europa, para Portugal e assim por diante. Então o Brasil era uma colônia. E a partir dessas revoltas, nós vamos começar a perceber um processo de luta, né, pela independência do Brasil. Então essas revoltas já começam a mostrar que havia uma tensão política entre a colônia e a metrópole. É um cenário, um contexto de insatisfação em relação à metrópole. Então é importante que vocês entendam que essas revoltas, elas nos trazem esse pano de fundo, né, que é a independência do Brasil, né? Então é importante a gente fazer essa avaliação, essa análise. Como eu disse, vocês não vão ter isso de memória, saber de forma memorizada todas essas revoltas, mas aqui tem ali um resumo que vocês vão receber na atividade, que vocês vão estar fazendo, colocando isso para o caderno de vocês, né? Por exemplo, a revolta de Beckman acontece em 1684 no Grã-Pará, né, onde havia muita exploração das chamadas ervas do sertão, das riquezas da floresta, né? A mão de obra que predominava ali era a mão de obra escrava, nos indígenas, mas houve uma proibição, né, por parte da coroa portuguesa de se escravizar os indígenas. Porém, precisava substituir a mão de obra. E foi criada uma companhia chamada Companhia do Comércio do Maranhão. E essa companhia, ela iria fornecer mão de obra escrava africana para esses senhores, né, para esse trabalho de exploração das ervas do sertão nessa região do Grã-Pará. Só que não houve um abastecimento de escravo que viesse a atender a necessidade, né, dessas pessoas, ou desses grandes latifundiários no Grã-Pará e no Maranhão também. Devido à escassez de mão de obra, ocorre uma revolta, né? Liderado aí por Manuel Beckman. Eles invadem a Companhia de Comércio do Maranhão e inclusive também o Colégio Jesuíta, e houve ali um conflito, mas a revolta foi sufocada pelo governo português, tá? Então aqui a grande questão é a mão de obra. Eles tinham a mão de obra indígena que eles usavam na exploração das ervas do sertão, e foi proibida a escravização de indígena, e foi tida uma promessa de que o governo traria mão de obra escrava, o que não aconteceu. Então aqui nós temos uma questão escravista, vamos dizer assim. A Guerra dos Emboabas, também na região de Minas Gerais, quando foi descoberto ouro nessa região, tá? Nós temos ali 1707, início do século XVIII, a descoberta de ouro nessa região. E é interessante porque os paulistas, os bandeirantes, foram os que descobriram o ouro nessa região, né? Quando se descobriu o ouro, muita gente ficou sabendo e muita gente migrou para essa região. Portugueses, pessoas do sul do Brasil, do Nordeste, de várias partes do Brasil, foram para a região em busca do ouro, até porque o ouro, né, desperta muito interesse em todo mundo, né, pela riqueza, pela importância que o ouro tinha. E o que nós vamos ter? Essas pessoas vindo de fora, imagine gente de todos os lados do país chegando, né, vai ter conflito, como de fato aconteceu, entre bandeirantes, paulista e os emboabas. Essa expressão emboaba significa forasteiro, quem vem de fora, né? Tem alusão a um pássaro que vivia na região, mas a palavra emboaba é uma palavra pejorativa, né, que tem o sentido de dizer forasteiro, né? Então esse conflito ocorreu, né? Os emboabas acabaram vencendo esse conflito, mas o governo português também se mobilizou e houve então a criação da Capitania de São Paulo, desmembrou a Capitania de São Paulo com Capitania das Minas Gerais, tá? Separou, né, tornou autônoma essas regiões e o governo conseguiu amenizar, né, o conflito ali na região. A Guerra dos Mascates acontece, um conflito entre Olinda e Recife, que são duas cidades do Pernambuco,
né, que envolve ali, por exemplo, a queda do açúcar, do preço do açúcar, afetou, né, os donos de engenhos que viviam em Olinda. Olinda era a principal cidade do Pernambuco. E em compensação, Recife era uma cidade mais comercial. Inclusive o nome Mascate é uma referência a comerciantes. Então houve um conflito ali entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes da cidade do Recife. E esse conflito, né, foi devido a um pleito que Recife conseguiu, né, conseguiu se tornar uma vila, se tornar autônoma e sair do domínio político da cidade de Olinda. Tá? Então houve um conflito entre essas duas cidades, né? Terminou aí com a vitória, né, do Recife, né, que acabou virando vila, né, pôde criar sua Câmara Municipal também. Então eu estou falando aqui em linhas gerais, de forma rápida. A revolta da Vila Rica também aconteceu na região ali das Minas, região atualmente pertence ali a Minas Gerais. Né, o contexto foi a criação da Intendência das Minas para aumentar o controle da coroa sobre a extração mineral. A partir do momento que havia ouro na região, obviamente houve uma tentativa de controle maior, uma criação, por exemplo, da Casa da Fundição. A partir desse momento, a coroa portuguesa proibiu a circulação de ouro em pó. Todo o ouro tinha que passar pela Casa de Fundição, né, onde era recolhido o quinto, ou seja, 20% era imposto, e as barras de ouro eram cunhadas com o selo real. Então só podia circular ouro em barra, não podia circular ouro em pó. Então essa repressão, essa fiscalização também gerou muitas revoltas e problemas nessa região. Essas são as principais revoltas, né, locais. Só para a gente ter uma noção, uma ideia, a contribuição da mineração do ouro e diamante para as mudanças ocorridas na colônia portuguesa na América. Então, até então, o Brasil era um país bastante rural, né? Absolutamente rural. Havia algumas povoações apenas no litoral do Brasil, né? Mas o país, basicamente, era um país, né, vamos dizer assim, desabitado, né? Só o litoral do Brasil é que existiam algumas vilas. Mas com a mineração, início do século XVIII, né, começam a surgir novas cidades, principalmente nessa região das Minas Gerais, também região ali do Rio de Janeiro, né, esses locais começaram a receber um fluxo muito grande de pessoas. Então houve ali uma ocupação e povoamento de áreas, né, do interior do território, tá? Como se pode observar no mapa, ali na região que fica Cuiabá, aquela região amarela, né, ali onde que tinha muito diamante, ouro também. Houve ali o processo da mineração, ou a mineração, favoreceu essa interiorização do Brasil, a conquista do interior do Brasil. Tanto é que quando a gente vai estudar a conquista do interior do Brasil, a gente estuda os ciclos econômicos, desde da plantação da cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, o bandeirantismo e assim por diante. Florescimento da vida urbana, nascimento de vilas e cidades, a gente já falou. Mudança da capital, nesse período aí ocorre a mudança da capital que ficava em Salvador, passou então a ser o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, e também o crescimento do mercado interno, né? Como a região das Minas cresceu muito, a população que estava ali, a mineração, a riqueza estava girando de uma forma bastante interessante, né? Houve uma circulação também de alimentos, de comida, né? de animais que eram usados nas minas, e assim houve vamos dizer assim, o surgimento do mercado interno e até mesmo uma ligação entre as diversas regiões do país, do Brasil, né? Então isso foi muito importante também. Agora vamos falar da conjuração mineira, muito importante, né? Muito importante. Nós entendermos um pouquinho sobre a conjuração mineira. Eu gostaria que você prestasse atenção no gráfico ali, produção de ouro em Minas Gerais, né, século XVIII. Esse gráfico, ele nos mostra que houve um crescimento da mineração, houve um crescimento até mais ou menos 1740, mais ou menos ali, né, conforme vocês podem ver, há um crescimento e depois, a partir da segunda metade do século XVIII, começa a ter um declínio. As jazidas de ouro existentes no país começam a declinar. Isso naturalmente porque o ouro ele é
esgotável, ele não é um recurso infinito. Então nós percebemos, né, que houve uma diminuição das jazidas de ouro, da produção de ouro nessa região. Então as jazidas começam a se esgotar. Agora, olhando ali em cima, a gente pode acompanhar a continuidade da cobrança de impostos e proibição de outras atividades econômicas. Então, aquela região das minas era só mineração, não havia pouca agricultura, ou quase nem pecuária não existia, havia escassez de alimento. Por exemplo, todo o alimento das minas vinha de fora, né? Porque a região, toda a mão de obra, todo o trabalho se concentrava na extração de minas, de ouro, né? Das jazidas. Então havia falta de alimentos também. Empobrecimento da população, porque apesar de existir ouro, mas os alimentos eram muito caros. As pessoas, para comprar alimentos, muita gente passava fome tendo ouro. Tendo ouro não podia comprar comida, né, devido ao preço dos alimentos nessa região. Então, 1788, o anúncio de uma derrama, né, como a gente falou, houve uma diminuição na extração, na coleta, né, das jazidas de ouro, começaram a se esgotar, mas o governo português queria continuar recebendo igual a mesma quantidade de ouro e anunciaram ali a chamada derrama. Essa derrama era muito temida na época, era uma cobrança obrigatória de impostos. Por exemplo, as minas tinham que produzir todo ano em torno de 1.600 quilos de ouro, não podia ser menos que isso. Então, como a região ali das minas estavam devendo mais ou menos 5.000 quilos de ouro, anunciaram, houve uma mudança de governador na região e foi anunciado que teria a tão temida derrama, a cobrança compulsória de impostos, ou seja, eles entravam nas casas e confiscavam bens, confiscavam o que tinha ali de riqueza para compensar, né, aquela quantidade de ouro que Portugal não conseguiu nas minas. Então houve toda uma tensão na região ali, isso gera um clima de revolta, né? Imagine você ter a sua casa invadida, né, por soldado, né, principalmente a elite, né, as pessoas mais ricas, os grandes fazendeiros, os donos de jazidas de ouro, né, estavam temendo que a derrama fosse levada a sério e realmente fosse colocado e eles viessem, né, perder os bens que tinham. Então houve todo um clima de tensão. A partir desse momento, homens locais, na maioria pessoas ricas, pessoas abastadas, intelectuais, entre eles advogados, médicos, né, fazendeiros, pessoas importantes da região de Vila Rica, né, Vila Rica de Ouro Preto, aquela região ali, eles se juntam, eles se reúnem numa casa, influenciado por ideias da Revolução Francesa, da Revolução Americana, ou da independência dos Estados Unidos, e começam a discutir uma independência da região das minas. Começam a discutir ideias republicanas, começam a discutir a possibilidade de se insurgir mesmo contra o governo português, e eles começam a discutir essas ideias. Então ali, diversidade de aspirações na conjuração. A expressão conjuração é porque não chegou a acontecer a revolta de fato, mas houve uma conjuração, como se fosse uma trama, vamos dizer assim, né, para entender melhor. Quando alguém está armando alguma coisa, tramando alguma coisa, isso é uma conjuração. Então as ideias iluministas são muito importantes, só também influenciando aqui no Brasil. O objetivo de direito como fim de impostos, né? Havia divergência entre eles com relação ao fim da escravidão. A maioria defendia a manutenção da escravidão, havia ali alguns que não, achavam que deveriam acabar com a escravidão. A denúncia, eles, como eu disse, a revolta não chegou a acontecer de fato, eles se reuniam nessa casa para discutir esse assunto, a revolta não aconteceu porque houve uma delação premiada. Joaquim Silvério, né, parecido com o nome do Tiradentes, ele, em troca de perdão de suas dívidas, ele acaba delatando ao governador e delatando à coroa portuguesa todo o plano dos conjurados, né? Como alguém usa a expressão, né, para vocês entenderem, né? Alguém caguetou tudo, alguém deu com a língua nos dentes, alguém foi o X9, né? Conseguiu informar o que estava acontecendo. E por conta disso, todos eles acabaram sendo presos. Todos foram presos, mas
A maioria deles, alguns foram perdoados, outros foram exilados em outras colônias da África, e apenas Tiradentes, né, que era o mais pobre, que era, vamos dizer assim, o cara talvez que não tinha grande expressão, né, era um militar, mais ou menos como hoje um tenente, que acabou pagando todo o pato, que acabou morrendo no final dessa revolta, foi esquartejado. Parte do seu corpo foi colocado na estrada que liga as Minas ao Rio de Janeiro e a sua cabeça foi colocada no centro de Vila Rica para servir de exemplo a todos aqueles que eventualmente quisessem se revoltar contra a coroa portuguesa, tá? Mas a Conjuração Mineira, que tinha como lema liberdade ainda que tardia, né, buscava uma independência das Minas. Independência, aqui surge a ideia de independência. Aqui em 1789 surge a ideia de independência. Que interessante, porque até então, lógico, no Brasil não existia um sentimento de brasilidade, né, de norte a sul, como nós conhecemos hoje, né? Na verdade, não existia um sentimento de brasileiro, brasilidade. Mas o mineiro se identificava como mineiro, paulista como paulista. Havia uns sentimentos regionais, não havia um sentimento nacional como nós temos hoje. Hoje nós se identificamos, por exemplo, com o Brasil, com futebol, né? A gente se identifica, né, com a cultura, com o samba, né, com a cultura popular que nos identifica como brasileiro. Mas nesse período não existe um sentimento de brasilidade. Mas a Conjuração Mineira, ela busca sim a independência, ela busca romper com esse jugo que havia em relação a Portugal, de Portugal em relação à colônia aqui, que é a colônia portuguesa, que hoje nós chamamos de Brasil, o nosso tão querido Brasil. Então os conjurados defendiam a independência das Minas, proclamação de uma república, criação de uma capital em São João del Rei, a criação em Vila Rica de uma universidade, uma casa da moeda para controlar a emissão de dinheiro. Mas, como a gente viu, não aconteceu, Tiradentes acabou morrendo, pagou, vamos dizer assim, foi responsabilizado praticamente por tudo, tido como exemplo, e 100 anos depois os republicanos vão pegar a imagem dele para buscar criar aquela ideia de herói nacional. Para finalizarmos aqui, temos a Conjuração Baiana, não menos importante, 1798, então olha só, 1789 a Mineira, 1798 nós temos aí a Baiana. Lembrando que a Revolução Francesa aconteceu nesse período aqui. Está acontecendo a Revolução Francesa, 1776, um pouco antes, os Estados Unidos proclamam sua independência. Então existe um processo maior também, né, de independência. A Conjuração Baiana também buscava uma independência, mas ela tem algumas peculiaridades. Enquanto que a Conjuração Mineira foi organizada por uma elite das Minas Gerais, pessoas importantes, advogados, médicos, empresários, pessoas da alta sociedade, a Conjuração Baiana ela teve o envolvimento de vamos dizer assim, das massas populares, principalmente de escravos, negros livres, né, que conseguiram a sua liberdade, né? Olha, só para vocês terem uma noção, Salvador tinha em torno de 60 mil habitantes, 40 mil eram afrodescendentes, tá? Então houve um crescimento da população, enriquecimento dos senhores de terra, né? Péssimas condições de vida para toda a população, imagine isso, e hoje é difícil, imagine naquela época, racismo, né, contra os afrodescendentes, principalmente contra aqueles que eram livres, né? Então, crescimento das agitações nas ruas de Salvador, população pobre como artesão, trabalhadores, escravizados e libertos, bem diferente da Conjuração Mineira, advogados, médicos, fazendeiros. Aqui não, temos soldados, artesãos, trabalhadores e escravizados. Intelectuais também, inclusive a maçonaria, houve uma ordem dos Cavaleiros da Luz, né, que eram maçônicos, que pregavam também ideias iluministas, como ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Homens ricos interessados em romper com Portugal, né? Então aqui já havia todos, assim como na Mineira, a Baiana também mostra essa insatisfação em relação ao governo central, a exploração que existia, né, por parte de Portugal. Também nós temos aí 12 de agosto de 1789, panfletagem, ocorre um conflito, né, na cidade, o conflito chega a acontecer, mas as autoridades conseguem fazer
uma contenção, vamos dizer assim, né? Conseguem conter, né, esse movimento também, mas não sem consequências, né? Os principais, os líderes, inclusive Cipriano Barata, que é o líder do movimento, acaba também sendo esquartejado, são mortos, né? Como da mesma forma que aconteceu na Conjuração Mineira. Mas também foi muito importante. O que eles queriam? O fim do domínio português na Bahia, proclamação de uma república, mesma coisa, né? Por isso que os republicanos vão buscar nessas revoltas heróis, porque lá no início o Brasil se pleiteava, se buscava uma república, abertura de portos de Salvador, livre comércio, diminuição de impostos e assim, fim do preconceito, fim da escravidão. Eu destacaria aqui, muito importante, uma diferença entre a Conjuração Mineira e a Baiana, é que na Conjuração Baiana havia um pedido para a suspensão, para o fim da escravidão, uma luta pelo fim da escravidão, de uma forma muito mais clara, uma bandeira levantada pelo fim da escravidão. Isso é muito importante. Então, são movimentos que querem independência, que começa uma luta, aqui começa a luta do Brasil pelas independências, lá pelas revoltas que nós citamos, né, Beckman, Emboabas, mas aqui principalmente Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, mostram já um processo que vai avançar até a nossa independência, até a independência do Brasil décadas depois. Então, olha só como isso é importante. Para a gente finalizar, todo o ouro que foi levado do Brasil foi levado para Portugal e muito do ouro do século XVIII foi parar na Inglaterra. Portugal ficou com muito pouco desse ouro que existia, que ele explorou aqui no Brasil. Portugal fez um tratado com a Inglaterra chamado Tratado do Pano e Vinho. Nesse tratado, Portugal importava produtos manufaturados ingleses e vendia vinho. Só que o processo para se fazer vinho é muito mais lento, é manual, artesanal, enquanto que o processo de importar produtos manufaturados, a Inglaterra já era uma indústria na época, produzia muitos produtos, né? Houve um desequilíbrio na balança comercial portuguesa. Então, muito do ouro que saiu aqui do Brasil foi parar nos cofres da Inglaterra devido à dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Mas é importante entendermos bem isso, que isso fique bem cristalizado. Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, né, são importantes porque aqui começa a luta pela independência do Brasil. Tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Você pode estar entrando em contato também pelo WhatsApp, né? Nós estamos à disposição para estar tirando dúvida. Ok? Um grande abraço a todos. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e também colocar embaixo ali o teu nome que você assistiu a aula.